Graças e paz, irmãos. Um abençoado início de semana a todos vocês. Eu vou fazer a leitura do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. As Escrituras, elas nos dizem assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Comerei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até o verso 13 desse capítulo 16. Nós vamos orar, vamos depois ter um momento de louvor ao Senhor com, mais uma vez, o quarteto Gileade cantando oração. Voltamos para o estudo da palavra do Senhor. Deus amado, nessa manhã estamos reunidos, estamos unidos estudando a Tua palavra. E, Senhor gracioso, precisamos muito da Tua iluminação, Pai. Iluminação para compreender a Tua palavra, iluminação para assimilar a verdade do Senhor às nossas vidas. Precisamos, Senhor, da Tua bênção para termos a nossa vida transformadas pela Tua revelação. Cuide de nós, nos abençoe e guarde, Pai, pedimos as famílias que estão enlutadas. Conforte, Senhor, a cada uma. Abençoe, Senhor, lhes dê condição para continuidade na caminhada da vida diante da perda que sofreram. E cuide dos nossos irmãos que estão se recuperando, das enfermidades que sofreram. E continue, Senhor, a renovar Tua bênção sobre os nossos lares. Guarde, Senhor, a cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oração é
conversar com Deus. Oração é tocar o céu. Oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida. Oração pro crente é a saída. Oração é acionar a fé. Deus te põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Vitória. O rei Saul havia tomado uma direção que não agradava mais o Senhor. No meio das batalhas que foram travadas, as Escrituras nos mostram que Saul resolveu fazer tudo à sua maneira, do seu jeito, colocar-se assenhoradamente das situações e dar ouvidos a si mesmo e não dar ouvidos a Deus. Então Deus o rejeita como rei. E o capítulo que nós lemos, capítulo 16, nos mostra que Samuel tinha grande afeição por Saul. No entanto, no meio de tudo isso, nós observamos também Deus o rejeitando exatamente pela maneira como trilhou os caminhos da sua autoridade como rei sobre Israel. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Analisar um pouco a caminhada da unção de Davi, a rejeição de Saul e os momentos que envolveram a vida de Davi logo depois da sua unção, o seu embate com Golias, que é um texto e uma situação muito conhecida de todos aqueles que já têm certa intimidade com a palavra do Senhor. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. É assim que as Escrituras nos apresentam. Então nós vamos, tomando o capítulo de número 16, analisar
os aspectos que envolveram a unção de Davi como o rei de Israel. Primeiro, vamos analisar um pouquinho esta palavra, a palavra unção, que é uma palavra que traz muita confusão, traz muita interpretação e sentido equivocado dentro do nosso tempo, dentro das nossas comunidades, atribuindo à unção em si um poder que, naturalmente, originalmente, ela não carrega consigo. Então, é uma palavra que no Velho Testamento era uma palavra de uso comum, né? Não é uma palavra que tinha um sentido diferenciado, um sentido religioso em si. Era uma palavra do dia a dia, assim como encontramos esta palavra com uma versão diferente também no dia que nós temos, os nossos dias ao nosso redor. Eu fui para o dicionário, né, buscar um sentido interpretativo desta palavra e trouxe apenas um dos aspectos da interpretação que nós encontramos no Oxford, o dicionário de linguagem, e esse para a língua portuguesa. Ele diz que ungir, né, a palavra unção, ungir, é um ato ou efeito de untar, de esfregar com unto, gordura, com uma untadura, com uma untura. Basicamente, ela significa untar com algum tipo de unguento, passar, esfregar, derramar alguma coisa sobre alguém ou até mesmo sobre algum objeto. Por exemplo, em Isaías 21:5, essa palavra ela tem o sentido de lubrificar, porque ela está se referindo a um escudo. Põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipe, e untai o escudo. Não significa, evidentemente, aqui um ato de consagração de um escudo para que ele pudesse trazer vitória. Não, está falando sobre lubrificação do escudo, provavelmente para que ele pudesse ser protegido e não tivesse nenhum. Ele não se ressecasse, algo mais ou menos desse tipo. Há muito tempo atrás, né? Quando nós jogávamos futebol, tínhamos aquelas bolas drible se eu não me engano, era de 13 gomos compridos e ela era feita de couro. Hoje os materiais são sintéticos. Ela era feita de couro com uma pintura que vinha sobre o couro, que protegia, né? E quando ela estava nova, ela não encharcava. Mas quando ela, depois de algumas vezes que era utilizada, ela perdia aquela proteção e essa bola ficava muito pesada, ela encharcava de água. Então, para que aquele couro não ressecasse, eu me lembro, né, em Botucatu, na Associação Atlética Ferroviária, que o seu Zé, que cuidava do material esportivo, ele passava sebo de carneiro na bola. Ele pegava o sebo de carneiro, passava em volta dela e deixava guardada. E esse sebo de carneiro, ele não permitia o ressecamento do couro. Ele, de certa forma, estava untando aquela bola. Ele estava passando em volta dela para que ela fosse protegida e o couro não ressecasse para ela continuar a ser usada. Num sentido muito próximo que Isaías fala sobre a unção do escudo. Era passar sobre ele algum tipo de material oleoso para que madeira ou metal que estava ali não oxidasse, a madeira não se ressecasse, para que ele pudesse ter um uso sequente, né? Continuasse a ser usado. Então, não era em si uma palavra de todo estranha. Por exemplo, a gente vai encontrar em Êxodo 29:2 a mesma expressão. E agora, que seria mais ou menos como passar aí uma pasta de amendoim, passar manteiga num pão, né? Mais ou menos essa é a ideia que a gente encontra lá. Diz assim: isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, assados com azeite, e ombreia asmas untadas com azeite,
de flor com azeite, de flor de farinha de trigo as farás. Era mais ou menos esse sentido. Seria, né, passar azeite sobre o pão, né? Esse termo, normalmente, quando ele passa a ser usado dentro das Escrituras e usado religiosamente ali no Velho Testamento, ele tem um sentido de uma separação feita para um ofício, uma função que é especial. Não é um simples ato de untar. É interessante que quando a gente fala sobre a unção, e quando falamos sobre ungir com óleo, havia uma particularidade. Pessoas eram ungidas com óleo quando elas se machucavam, né? Na sua, elas, no seu dia a dia, alguém se machucava, não era incomum usar dois elementos para passar naquele ferimento, para ungir aquele ferimento. Um deles era o vinho, o outro o azeite. Mas nenhum dos dois tinha qualquer conotação religiosa. Um tinha função antisséptica, e o outro função cicatrizante. Então, nós não estamos, não devemos entender que unção em si, pelo ato de ungir, ela represente algo sobrenatural que estará acontecendo ali. A palavra unção ou o ato de ungir, meus irmãos, dentro das Escrituras, ele tem a sua característica mais forte como conceito apresentada dentro do Velho Testamento. No Novo Testamento nós não temos tanto esse elemento como nós encontramos no Velho Testamento. E normalmente ele era usado para designar pessoas de maneira muito particular para um ofício que eles estariam exercendo, para as funções que faziam parte desse ofício. Mas vejam, isso vinha sempre como uma determinação divina. Então, os sacerdotes, os reis, eles eram ungidos, e temos um exemplo aqui em 1 Samuel 9,16. Vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Então, ele seria ungido e consagrado para que ele trabalhasse, oficiasse diante do Senhor como sacerdote. Então, ele era alguém autorizado por Deus e separado, porque a palavra consagração, ela tem esse sentido. Consagrar ou sagrar-se significa separado para um ato, para um ofício, para uma função especial. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Êxodo 40, 13 a 15. E 1 Samuel 9,16 diz assim: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. O papel deste rei que estaria sobre o povo seria, meus irmãos, de livrá-los das investidas dos filisteus. Não foi bem o que aconteceu. Nós temos dentro das Escrituras casos de profetas que também foram ungidos. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 16, diz assim: A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias estaria ungindo a Eliseu como sacerdote para exercer esse ofício. Então, essa palavra, meus irmãos, é importantíssima para a compreensão do que significa o ofício, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, porque ela aponta diretamente também para a pessoa de Jesus. Então, essa palavra ungido
ela dá origem à palavra Messias. Aquele que é ungido, o Messias, está ligado diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Então, ungido era aquele que recebia autoridade para exercer uma função. E essa autoridade vinha de quem? Não era autoridade intrínseca de si mesmo, era uma autoridade outorgada, dada. E essa autoridade, ela vinha diretamente de Deus, ela vinha diretamente do Senhor. Dessa forma foi com Jesus. Jesus é chamado de o Messias, o ungido de Deus. É aquele que recebe, ele foi separado por Deus, e aquele que foi separado por Deus recebeu autoridade de Deus para exercer um ofício de maneira bem específica. Isso não significa que Jesus não tivesse autoridade. Não, absolutamente. Ele é enviado como a segunda pessoa da divindade, que também era Deus, e como homem, ele recebe do Pai a autoridade, ele foi separado exatamente para cumprir o seu propósito redentor, para morrer na cruz em nosso lugar, para ser o Evangelho de Deus, aquele que tem em si a missão e a função como o Redentor. Vamos lembrar que a relação da unção, ela não tem poder, autoridade em si mesma. Ela tem um símbolo. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Se ela é um símbolo, ela representa algo maior do que ela. Não é? Então, quando nós observamos a unção acontecendo, e até mesmo muitas igrejas hoje realizando o ato da unção, nós, meus irmãos, paramos para pensar um pouco, porque a unção passa a ter poder intrínseco, ou seja, poder nela mesma. O azeite passa a ser poderoso, ou então, a autoridade daquele que ministra ali. Aquele ministrante, por ser consagrado, por ser dedicado ou qualquer outra expressão semelhante, passa a adotar em si a autoridade que ele não se viu revestida para que fizesse. Não funciona exatamente assim. E há muitos exemplos de pessoas que viajam para a Terra Santa, né, agora com essa pandemia, não está acontecendo como acontecia antes, mas que viaja para Jerusalém, traz azeite do Monte das Oliveiras, usa esse azeite do Monte das Oliveiras como algo especial, e que, por ter vindo de lá, intrinsecamente ele tem poder, e se houver fé no poder intrínseco que ele tem, coisas acontecem. Não é o conceito bíblico, meus irmãos. O símbolo está aqui, não é o símbolo da unção, e vamos falar um pouquinho sobre a unção de Davi. Alguns detalhes nós vamos perceber dentro do texto do capítulo de número 16. Esse primeiro livro de Samuel, vamos lembrar que 1º e 2º Samuel originalmente formavam um único volume, né? E depois ele acaba sendo desmembrado em 1º e 2º, mas é uma continuidade, tomamos como um volume só. Eles afirmam que Samuel ele tinha uma predileção muito grande, ele gostava muito de Saul. Só que, meus irmãos, como profeta que ele era, ele estava sob as ordens do Senhor e se sujeitava a ela. Deus disse que Saul não poderia continuar no seu ofício como rei. E por quê? Por causa da prática dos pecados que ele vinha cometendo. O que faz Deus? Então Deus vai buscar na casa de Jessé, aquele que de Belém, ele era neto de Boaz e Ruth, e vai buscar um dos filhos dele para assumir o trono futuro de Israel. Ruth 4,17 diz assim: as vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Só sua linhagem. Então Samuel, ele sabia que haveria muita dificuldade para chegar até a casa de Jessé
entrar pela cidade e ungir um novo rei. Ele sabia disso, porque Saul era ciumento, Saul até mesmo poderia ir sobre ele com muita violência. Ele conhecia muito bem ao rei que estava no trono. Deus o que faz? Diz a ele como deveria agir para ir até a casa de Jessé, para que ungisse um novo rei e não tivesse problema. Então diz a ele que era para pegar o animal, ir para Jerusalém, ir para adorar e para levar consigo a casa de Jessé. Meus irmãos, como Samuel, ele era a autoridade presente de Deus ali como um profeta, as pessoas elas tinham muito medo da presença dele. Porque a presença dele podia ser uma presença de juízo sobre o povo. Tanto que perguntam a ele: é de paz a tua vinda? Essa é a pergunta que eles fazem. Vejam o verso 4 e 5. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém, a cidade de Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Perdoe, anteriormente eu me referi a Jerusalém, a Belém. Então, nós observamos que Deus envia Samuel até a casa de Jessé, até a família de Jessé, e afirma que desta família, dentro dessa família, Deus estaria suscitando um rei sobre Israel, que assumiria o lugar de Saul. Então nós observamos, né, interessante, que vão passando os filhos diante de Samuel. Passa o primeiro, Samuel olha, né, forte, bonito, grandão, é o rei, né? Como era Saul, né? Tinha postura de rei. E passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e Deus diz: não é nenhum deles. Apesar da aparência, nenhum deles passa no teste aos olhos de Deus. E faltava um, né? Aquele que cuidava dos negócios da família, aquele que cuidava das ovelhas. Faltava esse, o ruivinho, de olhos bonitos, de boa aparência, que, olhando para ele, não tinha aquilo que se entendia humanamente falando, aparência e postura de rei. Davi, o caçula de Jessé, é ungido rei diante do pai e diante de todos os seus irmãos. E as escrituras dizem que naquele instante, meus irmãos, o Espírito Santo passa a estar presente com Davi, e nós observamos que aquele ato da unção passa a conferir a ele autoridade, sabedoria e orientação para que ele pudesse cumprir os propósitos do Senhor. O que se torna muito importante é observar que o ato da unção em si, ele não traz nada que seja sobrenatural no sentido de fazer com que a pessoa se tornasse super. Sansão estava com o Espírito do Senhor e ele tinha força além do comum. Mas veja, Saul tinha apenas autoridade. No entanto, isso não o forçou a fazer tudo como deveria fazer. Apesar da autoridade concedida pelo Senhor, a liberdade de usar ou não dessa autoridade, meus irmãos, ela é particular e pessoal a cada pessoa. Davi, um rei servo.
Davi era um pastor de ovelhas, alguém que gostava de servir, foi ungido rei, mas observamos, ele não muda de atitude como o futuro rei agora, né? Que já recebera até mesmo autoridade para que pudesse exercer. Ele não muda, ele continua fazendo normalmente aquilo que fazia antes. Ele continua sendo um pastor de ovelhas, simplesmente isso. Ele não muda. Ele podia mudar sua postura, podia se tornar soberbo, isso podia subir-lhe a cabeça, mas não, simplesmente agora, ungido rei, ele continua como ele era normalmente, naturalmente. Era um bom tocador de harpa, né? E isto fez com que ele passasse a fazer parte da corte de Saul. Deus retira de Saul o Espírito Santo sai de Saul, e agora um espírito enviado por Deus para atormentá-lo se fez presente, e por parte dos seus outros servidores, Saul então manda chamar Davi para que pudesse tocar harpas diante dele, e toda vez que esse espírito vinha perturbar a Saul, Davi tocava harpa e Saul se acalmava. Então, vejam, essa atitude de simplicidade, de humildade, leva Davi até a corte, e Davi então começa a se tornar conhecido, ele começa a entrar em cena é, dentro do convívio mais próximo do palácio. E a gente vai ver que, mais e mais, enquanto Saul se afundava nos seus pecados, diante dos seus atos, Davi, com a sua simplicidade, crescia mais e mais diante do Senhor. Por causa dos pecados, ele perde a direção do Senhor, e meus irmãos, conhecemos a história. Exatamente por causa disso, ele vai até Endor, procura uma médium. Saul, por ordem de Deus, havia expulsado todas as médiums ou pessoas que praticavam atos mediúnicos, hoje nós diríamos espíritas, dentro da terra de Israel. E ele vai procurar uma pessoa que Deus disse que não deveria ser procurado, e ele vai para conversar com Samuel, que já havia morrido, para que Samuel então dissesse a ele como caminhar e se portar diante das batalhas que ele teria que enfrentar, porque Deus não estava falando com ele. Ele morre por causa disso. E ali nós cremos, né, o episódio de Saul e a médium de Endor, que ou aconteceu um ato de charlatanismo, né, e a médium, quando ela reconhece que é Saul, ela não quer desagradar o rei, ou então demônios se manifestaram ali, o que não é de todo estranho, né? Mas de qualquer forma, Saul é enganado ou pela médium, ou é enganado através dela por demônios que vieram ali e falaram com ele como se fora Samuel. Não era Samuel por uma simples razão. As escrituras nos dizem que aquele que parte está com o Senhor, ele não volta, e não há possibilidade de alguém que foi voltar a comunicar-se com a sua vida anterior ou comunicar-se com os vivos. As escrituras dizem que isso é impossível. Isso não acontece. Deus não permite que isso aconteça. Então, se você de alguma forma é alguém que imagina que conversa com antepassados, pode ter certeza, você está sofrendo algum tipo de engano, ou por parte das pessoas que estão conversando com você e supostamente dizendo que você conversou com alguém que morreu, ou tem demônios se manifestando ali para te enganar, te iludir e te afastar do relacionamento com Deus, ou te manter distante de um relacionamento com Ele.
1 Samuel 16,14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. 16:18 de 1 Samuel. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Meus irmãos, até o momento em que Davi vai assumir o trono de Israel, ele continua na simplicidade da sua atitude como servo. Ele soube respeitar a autoridade investida por Deus. As Escrituras nos mostram, vamos ver mais adiante, que Davi teve a oportunidade, por mais de uma vez, de se vingar e matar Saul, e quem sabe, não é? Até mesmo assumir o trono de Israel. Só que ele não faz isso. Ele reconhece que ali estava diante dele um homem que recebeu do Senhor autoridade e continuava vivo e continuava no trono. E esse pastor pequeno, ele demonstrou-se um guerreiro de grande qualidade. Vamos chamá-lo aqui de um pequeno grande guerreiro. Isso mostra-se ali no episódio que citei anteriormente, a luta de Davi e Golias. Davi, ele enfrenta um desafio enorme depois de ter sido ungido por Deus como rei. Os filisteus, nós vimos anteriormente que Deus havia ungido Samuel para ser aquele que libertaria Israel da opressão dos filisteus. Eles estavam ameaçando Israel o tempo inteiro. O tempo todo eles estavam ali, e meus irmãos, eles estão usando um expediente que não era estranho para a sua época. Eles estavam desafiando Israel através do seu campeão, podemos chamar assim, que era um homem guerreiro, preparado para a luta, e que tinha, segundo as Escrituras, mais ou menos 3 metros de altura, tinha perto de 3 metros. O cara não era pequeno, era enorme, forte, guerreiro, e as pessoas tinham medo dele. Eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje para ler os versos de 4 a 7 do capítulo 17 de 1 Samuel. Diz assim: Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele há um soldado carregando o seu escudo. Meus irmãos, o cara era grande demais. Quase 3 metros de altura. Carregando 80 quilos em cima de si mesmo. Carregando simplesmente um de nós nas costas. E isso não incomodava. Imagina o tamanho daquele escudo para um homem desse tamanho. Forte, grande, guerreiro. Podemos dizer um gigante, não um gigante à semelhança do que a gente fantasia, alguém assim com 7, 8 metros de altura. Pensar nos jogadores de basquete da NBA com 2,20, 2,15, 2,20, ele era um pouco maior do que aqueles homens. Não era pequeno, quase 3 metros, ele com 80 centímetros a mais. Boa altura a mais. Nós já tivemos aí pessoas um pouco mais altas do que esses jogadores da NBA. Então ele era um homem muito grande, um homem muito forte, um homem acostumado com guerra.
e ele é o desafiador de Israel. O desafio que acontece ali era uma prática comum. Como vamos resolver os nossos conflitos? Ao invés de sair lá, milhares e milhares daqui e de lá, simplesmente colocavam ali os dois grandes campeões e quem vencesse, venceria o conflito. Dois guerreiros lutando um contra o outro. A gente observa que quando isso acontece, Saul ele fica com medo, ele não quer responder ao desafio, ele não seria maluco de enfrentar esse homem. O povo, da mesma forma, eles caem na apatia. Situação difícil, né? Uma situação complicada. Vamos lembrar que o Espírito Santo já havia saído de Saul. Então, a coragem e a ousadia de Deus já não estava com ele. Isso mostra que ele não era nem corajoso nem ousado. Ele era um valente com poder, com autoridade nas mãos, mas como pessoa não tinha valentia, porque a sua força não dependia de si mesmo. E a gente vai ver um menino ungido por Deus e alguém extremamente seguro na confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Davi, pela idade dele, ele, segundo as pessoas do seu tempo, ele não era alguém que estava com idade para participar dessas lutas. Ele não era alguém que tinha condição ainda para participar das guerras que eram travadas. Vejam só. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi, moço, e Saul e Golias, grande, e desde a mocidade dele ele já era alguém acostumado com as batalhas. Irmãos, nós sempre partimos para a lógica, para o provável. Nunca nos esqueçamos que Deus usa o improvável. E ele faz isso, no caso de Davi, para colocar agora em evidência, em cena, aquele que seria o próximo governante de Israel. Davi não estava lá para lutar. Jessé manda Davi para ver como é que estavam seus irmãos, levar provisão para eles. Para isso Davi estava lá. Ele foi até lá simplesmente para saber como estavam os seus irmãos e levar a notícia de volta para casa. O coração desse homem, meus irmãos, ferveu quando ele vê a situação. Estava lá um homem grande, muito grande, e que já tinha 40 dias que ele ia lá e desafiava o povo de Israel. Venham ou não vão? Vão ou não vão mandar seu guerreiro? Ninguém tem coragem de lutar contra mim? Olha só. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: vistas aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Meus irmãos, Davi estava extremamente revoltado com aquela situação. O que é esse homem? Não são palavras em tom tão tranquilos. Davi estava revoltado, estava falando: quem é esse homem, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Senhor, do Deus de Israel? Quem é esse? Ele vai até Saul, então, vai conversar com Saul e vai dizer a Saul que ele vai enfrentar esse grandalhão, esse gigantão. Davi não teve medo dele. Ele vai até Saul e diz: olha,
Eu enfrentei um urso, enfrentei um leão para proteger o meu rebanho. E da mesma forma, eu vou fazer isso contra Golias para cuidar do rebanho do Senhor. Eu vou fazer a mesma coisa com Golias. Eu vou enfrentá-lo. Enfrentei urso, enfrentei leão. Por que não vou enfrentar esse circunciso filisteu? Irmãos, o texto que lemos anteriormente descrevem as armas que Saul usava. E nós vamos observar aqui Davi e ver as armas que também ele usou. Quais as armas que um grande guerreiro deve usar? Uma coisa que é importante, quando Davi fala a Saul sobre a vitória que ele teve sobre o leão e sobre o urso, ele não atribui a vitória às habilidades que ele tinha como um lutador, como um guerreiro. Ele atribui essa vitória ao Senhor. Não atribui a si mesmo. Meus irmãos, a base de Davi para sua luta com Golias foi a mesma que fundamentou Davi na luta contra o urso e contra o leão. A mesma confiança foi a sua fé. Ele diz: Deus me deu vitória sobre o urso, Deus me deu vitória sobre o leão. E não é uma retórica apenas. Nós usamos essa palavra muito de forma retórica. Somos muito retóricos, somos muito de palavra. Dizemos: o Senhor me deu a vitória. Mas nem sempre o que sai da nossa boca é o inflamar do nosso coração. Davi estava externando a confiança do seu coração. Não era palavra retórica, mas era palavra de confiança e fé. Isso é demonstrado na ousadia dele quando ele quer enfrentar o gigante Golias. Veja, não é só palavra. Ele está colocando para fora o que está de fato dentro do seu coração e não somente na sua cabeça, não somente na sua mente. Quando ele vai, o que faz Saul? Saul tenta preparar Davi para lutar contra o gigante. A sua armadura, seu escudo, sua espada. Só que, meus irmãos, não deu certo. Saul enorme que era, Davi pequeno. A tentativa foi boa, mas o resultado foi péssimo. Davi não tinha como usar tudo aquilo para enfrentar a Golias, né? De forma alguma. Olhem só. Saul vestiu a Davi de sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tudo que Davi toma como arma para enfrentar Golias foi cajado, seu cajado de pastor, uma funda e 5 pedrinhas que ele pega do riacho que estava ali por perto. Ele vai enfrentar Golias e Golias zomba de Davi. O texto das Escrituras dizem isso. Davi pega a sua funda, né? E a funda parece uma... A gente olha para a funda e fala: o que uma fundinha pode fazer? Parece um estilingue, né? Era um estilingue sem forquilha, só que ao invés de ter um elástico, né? Como o estilingue tem, ou a tiradeira, como muitos chamam em tantos lugares, ela tinha uma parte de couro, provavelmente couro trançado, com 2 partes que eram presas. Vejam esse desenho. Uma parte de couro
couro trançado que dava a, a, a resistência para o giro, uma parte com uma argola que provavelmente é amarrada no pulso, outra parte que era segura na mão. Então se rodava até atingir uma velocidade, soltava-se uma das pontas, a outra estava presa no pulso, e a pedra que estava nela, o objeto que estava ali, então era arremessado. Irmãos, não era uma coisa assim, aparentemente tão simples, né? Quem imagina, com estilingue é fácil, né? Tá ali a forquilha, se puxa, se atira e é fácil mirar. Com a funda não, era preciso muita prática. Se não tivesse prática, essa pedra podia sair para muitos lugares, não para a direção que se esperava. A palavra de Deus diz que tudo que ele tinha tudo que Davi tinha era seu cajado, sua funda e 5 pedrinhas. Só que bastou uma pedra para a situação toda mudar. Disse Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Maldição não, não representou nada, absolutamente. Né? Amaldiçoar com Deus que não existe não significa absolutamente nada. Meus irmãos, uma pedra foi o suficiente para colocar aquele gigante no chão. Nós vamos observar que há um contraste muito grande, meus irmãos, entre eles. Era uma batalha, pensando sobre ela, humanamente falando, desleal. Era uma vitória que deveria ser considerada impossível. E isto era entendido por Saul e pelos outros israelitas que estavam fugindo desse combate. Meus irmãos, enquanto para os israelitas, para Saul, era algo impossível, irmãos, esse pastorzinho de ovelhas, um jovem comum, se tornou a ruína daquele grande homem. E o que levou a essa situação? Não foi a sua habilidade com a funda, foi a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Nós andamos pelo que cremos, pelo que as Escrituras nos dizem e pelo que confiamos nela. Vejam as Escrituras. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Ele disse: Você vem a mim com isso. Davi não disse: Eu vou a ti com cajado, funda e pedra. Ele não fala das suas armas, ele fala da sua grande arma. Ele diz: Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e o Deus de Israel, a quem tens afrontado, gigantão. E ele diz: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Irmãos, não foi uma convicção vazia, não foi uma valentia. Davi, ele caminha na direção do Senhor, o Senhor estava orientando-o a fazer isso. Ele havia sido ungido por Deus, ele estava autorizado por Deus. E, meus irmãos, ele não vai na valentia, ele vai na confiança, ele vai na segurança. Às vezes cometemos um enorme erro, dizer eu vou com a fé em nome do Senhor, e as bobagens estão acontecendo por aí. Nós observamos isso, né, nesse tempo de pandemia. Muitas pessoas, muitos vídeos, muitos áudios chegaram a nós de pessoas enganadas com a fé. Muitos declarando vitória sobre a Covid e
declarando o final de tudo, e pessoas morreram por causa disso, adoeceram seriamente por isso. Muitos que fizeram oração poderosa, muitos que ungiram outros para que ficasse imune. É abuso da fé, meus irmãos. Isso não é fé autenticamente. Davi não foi na ousadia pessoal, ele foi na segurança do que Deus estava revelando ao seu próprio coração, verdade do próprio Deus. Fé na fé é um equívoco tremendo. Eu confiar que a minha fé é tão grande e eu confio tanto na minha fé que a vitória acontecerá. Isso é arrogância e não a humildade que o jovem Davi manifestou diante da situação que estava à sua frente. Vamos terminar? Vamos lembrar então, ungido era aquele que recebia autoridade para exercer a sua função. Quando a gente olha para Pedro, e Pedro diz que nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, ele está dizendo que Deus em Cristo, só em Cristo, tem nos dado autoridade em Cristo, meus irmãos. Fomos ungidos em Cristo para anunciar a redenção do Senhor Jesus de forma eficaz e de forma eficiente. Significa que todos somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que todos em Cristo receberam a unção, ou seja, receberam autoridade para anunciar o Evangelho e fazer isso de forma que haja eficiência na proclamação e eficácia na verdade que é anunciada. Não porque é por si mesmo, mas porque por trás está a autoridade concedida por Deus. O apóstolo Paulo, ele recebeu o seu comissionamento apostólico. O seu comissionamento apostólico, assim como os demais apóstolos, foi a unção ou a autoridade concedida por Jesus para exercer o ministério que eles exerceram. Unção, meus irmãos, não tem algo tão sobrenatural como se apresenta hoje. É sobrenatural porque vem de Deus essa autoridade. Ou seja, estamos autorizados a. É o sentido bíblico, veterotestamentário e também neotestamentário da palavra unção. Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e nós devemos também ser, da mesma forma, pessoas segundo o coração do Deus Todo-Poderoso. Devemos ir à luta em nome do Senhor dos Exércitos, mas com sabedoria, com a convicção correta, dentro do que já conhecemos como revelação e procurar conhecer a revelação de uma forma mais profunda a cada dia, porque ela é a base da nossa ação. Não devemos sair, meus irmãos, à luta com uma fé cega. Devemos sair da luta com uma fé clareada diante de nós, verdade colocada sobre as nossas vidas, né? Acima de nós, uma verdade, meus irmãos, que vai nos fazer saber o limite e vai nos fazer até onde podemos, na humildade de cada um, vivermos a ousadia da autoridade que Deus nos dá, que Deus nos concede. Jesus foi ungido de Deus, sim, um enviado, separado. Meus irmãos, somos ungidos de Deus hoje, sim, autorizados por Deus a sermos os seus dispenseiros, seus embaixadores, aqueles que agora fazem com que Cristo seja visto nesse mundo através da própria vida e através de Cristo Deus seja visto na vida das pessoas em uma vida de transformação, de renovação, uma vida de fato de novidade de vida. E que em Cristo, meus irmãos, nós continuemos a ser abençoados. Amém.
Nós vamos ouvir louvar a Deus com mais um hino e voltamos para encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos orar. Nosso Deus, cantar a Jesus, ao nosso Redentor. Tem que ser muito mais do que um cântico, mas engrandecimento e exaltação ao Senhor, que é o nosso Redentor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Abençoe-nos, Senhor, na caminhada que temos ainda nesse dia, a caminhada que temos nessa semana, e louvado seja o teu grandioso nome, pelo Deus que o Senhor é, revelando-se a nós. Nos guarde, Pai. É o que pedimos com a nossa gratidão em nome de Jesus. Irmãos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com a sua vida e renove-se sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Deus os renove com a sua graça em Cristo Jesus. Amém. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Este versículo fala de uma decisão. Guardo no coração as tuas palavras. E um propósito, para não pecar contra ti. Há aqui 3 verdades preciosas. A primeira é que devemos guardar a melhor coisa, as palavras de Deus.
A palavra de Deus é mais preciosa do que riquezas. Por ela somos chamados à salvação, fortalecidos na fé, santificados e aprovados. Em vez de armazenar riquezas, guarde a palavra, retenha na mente e no coração. A segunda verdade é que devemos guardar a melhor coisa no melhor lugar, ou seja, no coração. A palavra de Deus não deve ser guardada numa prateleira ou esquecida numa biblioteca. Ela precisa ser guardada no coração. Precisamos estudá-la com afinco, meditar nela com prazer, vivê-la com alegria e pregá-la com fidelidade. A terceira verdade é que devemos guardar a melhor coisa no melhor lugar para o melhor propósito, não pecar contra Deus. A palavra de Deus nos mantém no caminho da santidade. O evangelista norte-americano Dwight Moody escreveu na capa da sua Bíblia: "Este livro manterá você longe do pecado, ou o pecado manterá você longe deste livro." Não faça do seu coração um almoxarifado para guardar coisas que os ladrões roubam, a traça e a ferrugem consomem. Guarde em seu coração as palavras de Deus para não pecar contra ele.